Olá, Fê, tudo bem? Deus abençoe, tá? Olha só, estou muito feliz com você e saber que você está com tanta sede de Deus, né? Isso é muito bonito, a gente fica muito feliz porque a gente já orou muito por você lá em Ourinhos, pela tua família, na verdade, em geral, né? E eu creio que esse tempo que você está vivendo é um tempo que Deus ele preparou para você. E a gente se sente assim muito feliz em poder fazer parte dele contigo, tá bom? Nada é por acaso, Fê. Se você tem sentido tudo isso é porque Deus ele tem um plano com você muito forte e que agora chegou essa hora, né? O Lucas ele foi um instrumento de Deus para gerar em você esse momento que você está passando, porque eu não creio em acasos. É até importante a gente falar disso um pouco, porque existem várias maneiras de definir a vida do homem, né? A filosofia tem a sua teoria, as ciências, a filosofia, a, a medicina, mas eu acredito na base bíblica, né? Eu entendo de filosofia um pouco nessa área, entendo um pouco também sobre o que a ciência diz sobre o homem, né? Entendo que as pessoas falam da evolução, mas eu creio, Fê, que Deus fez o homem. Para mim foi Deus que criou o homem. O homem não é resultado de uma evolução. Pelo contrário, o homem é resultado de um sonho de Deus. E tudo isso que você tem sentido aí no seu coração, tudo que você tem vivido, dá para ver claramente que Deus existe, sabe? Porque a gente não chora porque somos somente emotivos, não. Você tem sentido algo no seu coração, você tem visto isso acontecer porque Deus ele determinou esse tempo para você. Então eu tô aqui para te ensinar sobre o que a Bíblia diz sobre quem você é, tá bom? Porque a palavra de Deus é a única fonte assim verdadeira e real de resposta para a nossa vida. A Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero te ensinar hoje é que você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é resultado somente de uma relação sexual. Não, não. Você é resultado de um plano de Deus. Você é resultado de um sonho de Deus. Deus sonhou com você, Fernanda. Ele planejou toda a sua vida. Ele planejou toda a sua história. Deus estava no momento da sua concepção. Na verdade, ele designou para que aquela hora fosse o seu momento. Davi, ele tenta expressar essa maneira que Deus nos olha de perto. No Salmo 139, a partir do versículo 16, ele deixa muito claro, falando que quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, em uma substância ainda em formação, ele nos havia escolhido para sermos dele já. E mesmo nossa mãe ainda não sabia que a gente estava lá, mas Deus já sabia. E ele não só sabia, como ele escreveu um livro sobre a nossa história, sobre a sua história, e determinou cada dia que você já iria viver de acordo com a perspectiva do sonho e da visão que ele tem sobre quem você nasceu para ser. Olha que amor tremendo. Um projeto de vida escrito pelo próprio dedo de Deus, sabe? Isso é muito forte, muito forte. Quero te fazer entender alguns valores hoje. E o primeiro valor que você precisa entender é esse, sabe, Fê? Que você é resultado de um sonho de Deus. Deus criou você de forma única. Tudo que você nasceu para ser, tudo que você precisa para se tornar quem você nasceu para ser, Fernanda, já está dentro de você. Por isso, nós todos somos únicos, sabe? Por isso que as nossas digitais são diferentes, porque nós somos únicos. Tudo que, tudo que a gente, todo desígnio que Deus tem para nós, nós já temos as características perfeitas, à altura daquilo que Deus sonhou para nossas vidas. Consegue me entender? Às vezes
A sociedade, ela é preconceituosa com quem nós somos, com o jeito que nós somos, né? Até os nossos familiares, às vezes, não entendem por que a gente é de certa forma, né? Já ouviu falar naquela história da ovelha negra da família? Então, não existe isso. Isso é porque nós somos diferentes um do outro e aquilo que é fora da normalidade, às vezes as pessoas criticam, na verdade, para Deus é totalmente normal, porque Ele nos chama e nos escolhe de forma única. Entende? A palavra fala, Fernando, que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deixa eu tentar te explicar como é que a Bíblia diz. A palavra fala que Deus formou o homem do pó da terra. Ele fez um boneco de barro, sabe? Os braços ali, as mãos, os pés, tudo minuciosamente. E a palavra fala que Deus soprou no nariz do homem e o homem se tornou alma vivente. Deixa eu tentar te explicar. Olha que tremendo. Eu vou escrever aqui para você, tá? Olha só. Deus, ó, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então veja bem. O homem ele tem espírito, alma e corpo. Tá vendo? Ó. O homem tem espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei para você que quando Deus fez o homem, fez do pó da terra? Fez um boneco de barro? Está aqui o boneco de barro. O corpo. E a palavra fala que o Senhor, então, soprou o seu espírito. Ó, o espírito aqui, ó. E o homem se tornou alma vivente. Olha que coisa tremenda. Era dessa forma. O espírito do homem, Deus dominava o espírito do homem. Tá vendo? A alma são os nossos pensamentos. E o corpo é o reflexo daquilo que está na nossa alma. Consegue me entender? Olha só. Então Deus fez o homem perfeito, tá vendo? Tudo que o homem pensava, tudo que o homem tinha vontade, tudo que o homem desejava, ele pensava igual Deus pensava. Ele sonhava o que Deus sonhava. Ele desejava o que Deus desejava. Ele era totalmente parecido com Deus. A imagem e semelhança de Deus, Fernanda, não está na cor da nossa pele, entende? Não está na cor dos nossos olhos, se somos morenos ou claros. Não está em nada disso. A imagem e semelhança que temos em Deus é a nossa maneira de pensar. É a forma que a gente pensa. Quando Deus dominou o espírito do homem, então Deus formou a maneira de pensar do homem, e com isso, então, o homem começou a refletir, através das suas atitudes, compreendeu? Tudo que ele pensava. Tudo que ele pensava. Compreende? Uma formação assim, perfeita, tremenda que Deus fez. Então Deus fez você, fez os seres humanos a imagem e semelhança dele. Compreende? Bom, o que aconteceu? Vou explicar aqui, ó. Olha só. Olha isso aqui. Deixa eu tentar te explicar. Só arrumar aqui. Aí. Ó, Deus fez o homem com um projeto de vida. Certo? Ó, Deus fez o homem com um projeto de vida. Olha só. Entende? Ele fez o homem para que o homem fosse feliz. Quando ele colocou o homem no Éden, Éden significa lugar de delícias. Entendeu? Então tudo era perfeito. Tudo era perfeito. Mas Deus colocou no jardim do Éden todas as árvores frutíferas que se podia comer. E Deus disse assim para o homem: porém, desta árvore que traz o conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Olha que coisa forte. E o homem foi lá, persuadido por Satanás, que tentou mostrar para ele que não tinha problema comer desse fruto, e aí que entra, é aí que a gente não percebe como é que o diabo consegue nos pegar, né? Porque
ele vem de uma forma positiva, de uma forma bonita, entende? Aí a palavra fala que a mulher então foi ali, pegou daquele fruto, comeu do fruto, e o homem foi lá e também comeu do fruto, né? Esse fruto trouxe o conhecimento do bem e do mal. Ó, até hoje, Fê, a gente está comendo esse fruto. Eu vou te explicar como. O mal a gente não gosta muito, não. Nós somos contra a maldade, né? Mas mesmo assim, às vezes, somos maus também. A gente quer mal para as pessoas. Às vezes a gente quer mal até para nós mesmos, por não entender algumas coisas na gente, que a gente acaba errando, a gente fica se perguntando, poxa, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer aquilo? E a gente até se autocondena, né? Mas a verdade é que a maldade ela não é muito desejada por nós. Mas o bom é. O bom a gente aceita, porque a gente quer fazer o que é bom para a gente, entendeu? E é por isso que a gente sofre, Fê, porque a gente procura o que é bom. E às vezes, fazer o que é bom não significa fazer o que é certo. E às vezes, fazer o que é certo não vai ser bom para a gente, não é verdade? O homem sabia fazer o que é certo. Ele tinha uma direção debaixo daquilo que Deus queria, debaixo daquilo que Deus sonhava. E o que que o homem fez? O homem foi e comeu desse fruto, ou seja, ele pecou. A questão não é o fruto em si, mas sim o fator desobediência. Porque Deus trouxe uma direção para eles e eles opinaram em ter uma vida com outro tipo de direção. Deus trouxe uma maneira deles viverem, de uma maneira correta de se viver, parecidos com Deus, mas agora eles preferem viver para os seus próprios benefícios particulares. E hoje você vê que a maioria do problema das pessoas é que elas estão lutando pelo quê? Por si próprias, por si mesmas. E por isso que as coisas não rompem, por isso que as coisas não são felizes, porque a gente não tem uma direção para seguir. A gente quer fazer o que é bom para nós, mas não temos a direção para fazer aquilo que vai ser certo para nós, entendeu? E essa direção ela vem da palavra de Deus. Deus deu ao homem uma direção, mas o homem foi lá e por si mesmo, porque Deus não fez robô, Fê. Deus fez o homem com livre-arbítrio, ele podia fazer suas escolhas por si mesmo. O homem foi lá e fez o quê? O homem permitiu que o pecado entrasse na vida dele. Olha lá. Quando o pecado veio, Fê, o que aconteceu? O pecado separou o homem desse projeto de vida que Deus tinha. E o homem, como consequência, ele caminhou vou te mostrar. Ele caminhou para a morte. Entende? Ele se afastou desse plano de vida que Deus tinha e com isso ele foi lá e caminhou para a morte. Olha isso que interessante. E o homem até tenta voltar para Deus, mas não tem jeito. Por quê? Porque existe, Fernando, um abismo que separa o homem de Deus. Ele não consegue voltar para cá, porque tem um abismo, entendeu? Ele não consegue. Por que ele não consegue? Por causa exatamente do fator pecado. O que é pecado, Fê? Pecado é errar o alvo que nós fomos criados para ser. Errar o alvo. Sabe? Veja, lembra desse desenho que eu te mostrei aqui? Olha só. Lembra disso? Não era Deus que dominava o espírito do homem? Quando o homem pecou, Deus foi tirado aqui desse fator de orientador, do fator de direcionador, de mentor da nossa vida. E o diabo entrou aqui no lugar de Deus, sabe? Não dá para escrever tudo aqui. O diabo entrou no lugar de Deus e começou a formar os pensamentos do homem. Olha lá. Tudo que o homem começa a pensar, tudo que o homem começa a desejar, começou a ter sonhos, tudo da maneira que o diabo queria. E com isso o corpo começou a refletir isso nas atitudes, aquilo que o homem pensava que estava contrário ao que Deus tinha. Compreende? Mas e agora? Será que não tem mais saída para o homem? Que não tem mais jeito? Não, lógico que tem. Aqui entra o amor de Deus, sabe? Aqui entra o amor de Deus. Deus criou um plano, Fê.
um plano de resgate. Ele criou um plano. Está meio torto aqui. Ele criou um plano. Esse plano, filho, se chama Jesus. Jesus pode tirar o homem da morte e trazê-lo para a vida novamente. Jesus veio para isso, fazer o homem voltar para esse plano original que Deus nos fez, que Deus nos criou. A palavra fala em João 3,16 que o Senhor nos amou tanto, de tal maneira que Ele deu o único Filho dele, para que a gente não viesse a morrer, mas viéssemos ter a vida eterna. Sabe? Jesus é o plano de Deus de resgate da humanidade. Ele veio para resgatar a nossa vida, resgatar a nossa história. Lembra desse desenho aqui que eu mostrei para você no início? Lembra disso? O que Jesus veio fazer? Jesus, ele tira o diabo do governo e restaura o lugar de Deus novamente no nosso espírito. E com isso, então, os nossos pensamentos começam a ser transformados e a gente começa a pensar da maneira que Deus quer, da maneira que Deus sonha. Entendeu? Por quê? Fernando, tudo está na maneira da gente pensar. Um exemplo. Quem ensinou você a ser a mulher que você é hoje? Pensa comigo. E quando eu falo de mulher, eu falo de valores. Quem ensinou você, Fernanda, a ser feliz? A maneira que você luta pela tua vida, a maneira que você está tentando ser feliz, a maneira que você está tentando alcançar os seus sonhos e objetivos. Pensa comigo. De onde estão vindo as orientações para que você consiga chegar no seu objetivo de uma maneira totalmente preenchida? Olha isso. Sabe o que acontece? Será que a gente tem parado para ouvir a orientação de Deus sobre como devemos viver? Pensa comigo. Olha só. A nossa vida ela é dividida em 4 áreas, tá? Espiritual, familiar ou emocional, né? Financeira ou profissional e social. É a maneira que lidamos com as pessoas, tá? Olha isso. Quem ensinou você sobre Deus? Quem é Deus para você? Quem você aprendeu que existe, que é Deus para você? Como que você define Deus na sua vida? Às vezes somos religiosos. O que é um religioso? Um religioso é uma pessoa que até acredita em Deus, mas ele não anda segundo os conselhos que Deus tem. Entende ou não? A nossa família, quem ensinou a gente a ser filho, Fê? Você está aí se envolvendo com o Lucas, né? Quem ensinou você a ter um namoro para você se tornar feliz do jeito correto? Quem ensinou você a sua vida profissional? A sua área sobre a área que você vai se realizar como pessoa, como Fernanda. A maneira que você se relaciona com as pessoas, suas amigas, as pessoas que você tem contato. Quem ensinou você a se relacionar com elas? Veja bem, provavelmente se nessa área espiritual você não tem uma resposta clara sobre quem é teu Deus, então provavelmente a sua área familiar ela está desajustada. Por quê? Porque você também não sabe a maneira correta de projetar uma família. Provavelmente seu lado financeiro pode estar até um pouco desatualizado, porque ter dinheiro não é tudo na vida. A gente precisa se encontrar na vida, entende? Fazer aquilo que sonha, fazer aquilo que deseja, saber ter um objetivo com aquilo que nós alcançamos com o resultado do nosso próprio trabalho, entendeu? É muito maior do que ter só um conforto, do que ter algumas regalias, etc., ou até mesmo uma própria profissão na vida. É muito maior que isso. Nossa vida social, a maneira que lidamos com os nossos amigos, como é que eu tento ajudar as pessoas ao meu redor? Olha bem, compreende ou não? Quando a gente encontra Deus de verdade, Fê, Deus começa a direcionar todas as outras áreas da nossa vida. E as coisas começam a ter um sentido na vida. Compreendeu? Vou te explicar.
Olha aqui. Deixa eu explicar aqui, ó. Só para você entender. Olha bem. Faz de conta que esse círculo aqui representa você, tá? Representa você, tá? Nesse círculo, o que acontece? Tem um trono na sua vida, entendeu? Esse trono é o que lidera você, é o que projeta você. Quem está no trono dessa vida? Ó, vou pôr aqui, ó. Eu no sentido você, entende? E Jesus está aqui aos pés desse trono da sua vida, simbolizado aí por uma cruz. Compreendeu? E todos esses outros círculos, eu chamo de os seus sonhos, os seus desejos, ó, suas vontades, aquilo que você tem como propósito para a sua vida. Você pode ver comigo que eles estão um pouco desordenados, entendeu? Olha só. Quando Jesus entra na nossa vida, o que ele faz, Fê? É isso aqui, ó. Tá aqui esse círculo representando você, tá? Tá aqui o trono da sua vida. Jesus está no trono da sua vida. Você está aos pés de Jesus. E com isso, então, os seus sonhos, que são esses círculos em vermelho, começam a ficar ordenados. Ó, tudo começa a ser colocado em ordem. Tá vendo? É isso que Jesus quer fazer. Quando Jesus entra na nossa vida, o plano dele é começar a colocar em ordem a nossa história. Lembra que eu mostrei para você que os nossos pensamentos, a maneira que a gente pensa, é essa área que a gente precisa mudar, entende? O Senhor, quando a gente começa a encontrar com Deus, a nossa maneira de pensar começa a mudar. A gente começa a ver a vida de uma outra forma. Compreendeu? Vou tentar te explicar. Tinha um pai com um filho no elevador. Ele está lá no elevador, entrou os dois no elevador, né? E com isso foi entrando pessoas, os andares foram subindo e tal, e foi pegando mais pessoas. E chegou o momento que aquele menino só via bumbum na frente dele, entendeu? E ele foi ficando apertado, apertado, sem ar, e ele chegou, cutucou a camisa do pai. Cutucou a camisa do pai. Aí o pai olhou para ele levantou os bracinhos assim, como que quem quisesse um colo, né? Aí o pai foi, pegou ele. Quando pegou ele no colo assim, o menino pegou e mudou totalmente o semblante dele. Por quê? Porque ele estava dentro do mesmo elevador, estava no mesmo local, porém ele estava no colo do pai. A perspectiva dele mudou, não o lugar geográfico, mas o lugar onde ele se encontrava nos braços do pai, fez ele ver as coisas tudo por cima. Entendeu? É isso que Deus faz com a gente. A nossa vida, a gente começa a ver ela de outra forma. Você começa a ter um entendimento sobre a vida de outra maneira. E as coisas começam a se ajustar. Deus enviou Jesus como um plano. O plano de mudar a nossa história. O plano de mudar a nossa vida. Eu tenho certeza, Fê, que Deus está aí com você agora. Que Deus está falando com você. Às vezes, a gente não consegue romper, não consegue ser feliz, sabe? Porque o jeito que nós estamos fazendo está errado. Fê, não vai ter como dar certo se a gente tentar viver a vida ao contrário daquilo que Deus diz na palavra dele para nós. Não tem como um relacionamento dar certo. Não tem como uma família dar certo. Não tem como a gente ter o sucesso verdadeiro na vida, porque sucesso não está relacionado a conforto. Sucesso está relacionado a preenchimento e a compreensão do porquê que a gente existe. Consegue me entender? Veja bem, eu vou te fazer uma pergunta. Você tenta responder comigo. Pensa comigo que você tem vontade de comer uma certa fruta. Um exemplo, né? Você tem vontade de comer abacate, entendeu? Então, o que vai determinar uma colheita de abacate? Uma semente que você planta ou um abacate? O que determina a sua colheita? A semente
ou o fruto de alguma coisa? Pensa comigo. A maioria das pessoas respondem que é uma semente, mas não é. Primeiro, você visualiza o fruto. O fruto vai determinar qual é a semente que você vai plantar. Eu quero comer abacate, então eu vou plantar semente de abacate. Quando a gente começa a caminhar com Deus, a primeira área que Deus começa a mudar é a nossa maneira de pensar, porque Ele vai mostrar para você tantas coisas. E quando então sua mente começa a ser renovada, você começa a plantar sementes à altura daquilo que você sonha para a sua vida. É a renovação da mente, é a maneira de ver as coisas de uma forma diferente. A gente começa a absorver os princípios da palavra de Deus e tudo vai mudar na nossa vida, Fê. Você entende isso? Oh, meu Deus, como eu quero a sua felicidade, como eu quero que você seja preenchida, sabe? Como eu quero que você viva essa experiência com esse Deus tão tremendo, que tem mudado a nossa história a cada dia. E Fê, Jesus está aí com você, Fê. É a verdade, Fê. Só a verdade pode mudar a nossa vida, só a verdade pode mudar a nossa história, sabe? Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? Ele é a verdade, porque na palavra de Deus está a verdade, que vai mudar a nossa maneira de pensar. E aquele Éden que foi destruído através de Jesus, esse Éden vai ser retomado de volta e a gente vai conseguir viver no lugar de delícias, porque a vida é muito além do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Entende? Deus quer mudar a nossa visão, Ele quer mudar a nossa maneira de ver as coisas, porque isso vai fazer a gente mudar a semente que nós estamos plantando agora. Compreende? Jesus é o plano de Deus, vê? Jesus pode mudar a sua história. Eu lembro quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador um dia. Eu estava em Brasília, numa conferência lá da nossa igreja. Meus pais, você já sabe, todos eles são pastores, né? Meus irmãos também são pastores. E eu estava em Brasília numa conferência da nossa igreja lá, mas eu fiquei a noite inteira dançando no baile, entendeu? Porque eu sabia que Deus existia, mas eu não tinha encontrado com Deus ainda, eu não tinha entregado a minha vida para Jesus. E eu fiquei a noite inteira dançando, tinha uma discoteca debaixo do hotel, e eu dancei a noite inteira. Aí chegou 7 horas da manhã, eu estava saindo da discoteca, meu pai estava saindo para ir lá para a conferência, e era o último dia, entendeu? Somente na parte da manhã. Isso era domingo de manhã, né? Aí eu fui com o pai para a conferência, entrei no carro, fui com ele e fiquei dentro do carro mesmo dormindo. Meu pai foi lá, participou da conferência toda. Aí de repente ele bate no vidro do carro e me chama para a gente ir lá no escritório, né, do nosso pastor, o missionário Uriel. E quando eu chego lá para fazer uma oração para a gente viajar, eu sempre respeitei muito isso. Aí tinha um pastor americano lá, e o intérprete ali, ele pegou e começou a orar por mim. E o intérprete foi, né, traduzindo o que ele falava, e eu baixei a cabeça, maior reverência nisso aí, nunca, a gente não é sem educação, né? Mas eu não tinha Deus ainda. E aí esse cara, ele não me conhecia, ele começou a contar a minha vida ali naquele lugar. Eu abri os olhos assim, fiquei olhando para ele assustado, falei, mas como é que ele sabe disso? Porque ninguém sabe dessas coisas, como é que ele sabe? E ali eu comecei a entender que Deus existia, sabe? Aí nós saímos de viagem, paramos, é muito longe, né, daqui em Brasília. Aí nós paramos em Três Marias para dormir no hotel lá e seguir a viagem no outro dia. Aí quando a gente para em Três Marias, nesse hotel, eu fico sentado lá fora no estacionamento, pensando comigo, falei, mas Deus deve existir mesmo, porque como é que ele sabia da minha história? Ninguém sabia dessas coisas, como é que ele falou aquilo? Aí meu irmão chega perto de mim, mais velho, que estava até estudando no seminário, nessa época aí. Aí ele fala para mim, Anso, tá tudo bem? Eu falo assim, Brão, Deus existe mesmo, né? Aí ele existe. Brão, Deus me aceita assim do jeito que eu sou? Aí ele, aceito, Anso. Eu só não posso enganar mais ninguém, né, mano?
Aí ele, enganar você não pode mais não. Aí eu falei para ele assim, Tom Brown, eu aceito Jesus agora. Fernando, saiu um peso das minhas costas, sabe? E eu comecei a chorar, e eu chorava, eu não aguentava, eu chorava. E eu vi que eu tinha falado de verdade, que eu entreguei minha vida para Jesus naquele dia. É muito forte, é uma experiência única, sabe, que a gente vive. E ali, estava passando na época, era a Copa do Mundo, e tinha uma sala de estar com um monte de gente assistindo o jogo do Brasil. E eu entro dentro da sala gritando e falando, pai, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus. E meu pai levanta, me abraça, e ali a nossa família abraçada um com o outro, e eu chorando, e todo mundo ali naquela sala olhando para mim, e eu falava para eles, eu acabei de aceitar Jesus na minha vida. Fernanda, minha vida nunca mais foi a mesma. Isso já tem 24 anos, sabe? Eu não consigo me esquecer, eu ainda me emociono só de lembrar daquela época. E desde então estou crescendo com Deus, que a gente vai crescendo com Ele. Esse Jesus está aí agora com você, Fê. Sabe? Ele quer que você tenha uma vida plena, Ele quer que você tenha uma vida completa, realizada, Ele quer que você se torne uma mulher de Deus de verdade. É só você entregar a tua vida para Jesus, Fê. Entende? Eu quero conduzir você nesse momento para isso. Para você poder declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque quando a gente libera essa palavra, isso é feito como um decreto no reino espiritual, e Jesus vem e se torna Senhor da nossa vida, como esse desenho que eu te mostrei do círculo, sabe? Eu sei que você acredita em Deus, mas acreditar é o primeiro passo. Ele quer que você permita que Ele se torne o Senhor da sua vida. Se você sente isso, Fê, no seu coração, você está sentindo isso no meio dessa palavra que eu estou te entregando hoje, que você não é um erro, você é um plano dele, que ele tem um projeto com você. Eu queria conduzir você num momento de uma oração, sabe? E tudo que eu falar, eu queria que você repetisse. E seja sincera no que você vai falar. E permita que Jesus se torne o Senhor da sua vida. Vamos fazer essa oração? Quero que você repita, feche seus olhos e fala assim comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu estou compreendendo que o Senhor tem um plano com a minha vida. Até hoje, Jesus, eu caminhei de diversas formas. O Senhor me conhece. O Senhor sabe quantas vezes eu já errei na vida. Mas eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. E eu quero te pedir, Jesus, entra na minha vida agora. Se torna o Senhor da minha vida. Porque neste momento eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida. E te entrego toda a minha vida, Pai. Esteja comigo, Jesus. E faça com que eu cresça em Ti. Que através da Sua palavra eu possa aprender mais e mais sobre quem o Senhor é e o plano que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Fê? Deus te abençoa, viu? Nós vamos continuar com esses estudos e você vai ver como é bom isso. Seja bem-vinda à sua nova fase de vida, à sua nova família que você está recebendo em Cristo, tá bom? Jesus está aí com você, pode contar com a gente, tá? Deus te abençoa. Beijão.